graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a vida de todas que estão aqui presentes nesta tarde. Que Deus as abençoe com a sua graça, com o seu amor, com as suas misericórdias. Desde já nós agradecemos a presença de cada uma que aqui se encontra. Nós vamos estar pedindo a direção de Deus para tudo que vai estar acontecendo, para que o Senhor, o seu Santo Espírito, venha conduzir toda esta programação. Vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós somos gratos por esta tarde, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de estar conduzindo, ó Pai, toda esta programação. Pai amado, que Tu venha estar abençoando a vida, ó Pai, das irmãs que estão à frente deste programa, ó Pai. Sabemos a importância social e espiritual para cada uma das vidas que aqui se encontram nesta tarde, aqueles, ó Pai, que vão estar acompanhando todo este programa, aqueles que vão estar também ministrando as palestras, Senhor, que cada um, ó Pai, possa realmente estar desfrutando, ó Pai, daquilo que é, ó Pai, um princípio social, também um princípio espiritual, porque assim temos a oportunidade de zelarmos pelo templo, ó Pai, que é o nosso corpo. Pai amado, que Tu venha, Senhor Deus, realmente, nesta tarde, estar conduzindo, segundo a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, usando cada vida que vai estar conduzindo este programa, ó Pai, para que possa estar abençoando, Senhor Deus, a cada um, ó Pai, que aqui se encontra. Seja abençoando com o Teu poder, com a Tua graça, com a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, boa tarde. A graça e paz, né, a todas vocês. Agradecer aí as nossas visitantes, né, que estão aqui conosco nessa tarde. Meu nome é Cleide, para quem não me conhece. Nós temos um grupo aqui na nossa igreja, que é a MCM, onde nós nos reunimos todos os sábados à tarde, né? Então, já queria até deixar aí um convite para nossa visitante aí que sentiu o desejo no seu coração de vir participar com a gente, né? Todos os sábados às 5 horas da tarde nós estamos aqui fazendo estudo da palavra do Senhor e também estamos sempre em comunhão umas com as outras, né? Às vezes a gente precisa de um apoio, às vezes a gente precisa de uma oração, e esse é o trabalho da MCM aqui na Igreja Batista. E hoje nós temos aí, né, nós vamos trabalhar o tema Outubro Rosa. Vamos falar um pouquinho aí com 3 profissionais da área de saúde, para a gente entender um pouquinho mais, né? Desde o nosso momento lá da nossa alimentação, o nosso emocional, e vamos estar também aí trabalhando a área médica também, né? O que a gente tem que fazer? Quais são os cuidados que nós temos que ter para que a gente tenha uma vida saudável? Nós, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente aprende que nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que cuidar bem do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo também representa o nosso Senhor. Então, assim, gostaria que vocês aproveitassem muito, não fossem embora para casa com dúvidas, né? Que vocês fizessem pergunta, nós vamos ter um momento de pergunta também. Então, assim, que vocês possam participar e perguntar aquilo que vocês tiverem dúvida para os nossos profissionais que vão estar aqui. Então, o tema do nosso trabalho hoje é como você tem se cuidado, né? E esse tema, a nossa líder, junto com as outras irmãs que participam da MCM, está lá no versículo de 1 Coríntios 6,19, aonde diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que não são de vocês mesmos, né? Então, assim, por isso do cuidado do nosso corpo, para que a gente realmente tenha aquele cuidado de que Deus nos deu, né? Então, assim, nosso corpo é tão perfeito, né? Tudo funciona tão interligado, os órgãos com os outros,
E a gente tem que ter esse conhecimento para que a gente possa ter esse cuidado. Gostaria de chamar aqui o Luiz Felipe. O Luiz Felipe hoje ele é estudante de nutrição, né? Está formando agora no final do ano. Gostaria de chamar também a Vanessa. A Vanessa é psicóloga, também atua aqui em Campanha. E gostaria de convidar a doutora Tereza, que é ginecologista e atua aqui também na nossa cidade. E aí, para iniciar, eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe. Boa tarde. Eu sou o Luiz. Vou estar como a minha mãe. Como minha mãe disse, eu sou estudante da área de nutrição. Eu vou me formar agora em dezembro. E quando fui convidado, eu pensei um pouco sobre um tema para a gente tratar, e esse tema vai ser desmistificando a nutrição para as mulheres. Eu já falei um pouquinho quem sou eu. A maioria das irmãs me conhecem já desde pequenininho aqui na igreja. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz. Nesse momento eu gostaria de passar a palavra para vocês. Eu gostaria que vocês participassem, porque vai ser como foi falado, vai ser uma conversa. Então, eu queria que vocês me explicassem o que vocês acham que é a nutrição. O que vocês entendem quando vocês falam preciso ir ao nutricionista, ou quando alguém te encaminha para um nutricionista? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês sobre a profissão? Fazer regime. Como que é? Aprender a comer. Mais alguém? Saúde. Dieta anti-inflamatória, emagrecer. Exercício. Como que é, Lu? Fechar a boca. Isso que vocês entendem como nutrição. Na verdade, a gente tem essa ideia que a nutrição ela é como se fosse o carrasco da área da saúde. O que vem na nossa cabeça é isso, é o regime, é eu fechar a boca, eu quero emagrecer, eu preciso parar de comer doce, eu preciso parar de comer carboidrato, né? Quando a gente pensa em emagrecer, o que a gente pensa em cortar a primeira coisa? Acabou o meu pão, acabou o meu arroz, acabou o meu doce, acabou o meu refrigerante. Na verdade, isso não é a nutrição. Isso não é ciência. Isso é achismo. Isso é modismo. A nutrição, então, ela é a ciência. O profissional nutricionista, ele tem como objetivo central a se adaptar a vocês. A gente tem como objetivo central levar a saúde até vocês, trabalhando com aquilo que vocês gostam. E agora eu vou explicar um pouquinho por quê, um pouquinho mais pra frente. Vocês acham então que o assunto hoje seria sobre emagrecimento, quando vocês viram? Ter um estudante de nutrição, vocês acham que eu falaria sobre emagrecimento? Sobre a forma de comer. Vocês acham que eu falaria para vocês, vamos tirar o carboidrato e o doce? Opa! Eu trouxe uma balança. E eu queria saber quantas de vocês têm uma balança estilo essa em casa, no banheiro de casa. Quantas vão na farmácia e dá aquela pesadinha na balança da farmácia? Vocês acreditam que o número que vocês veem na balança, eles refletem a verdadeira essência de vocês? Por exemplo, eu peso 82 quilos. 82 quilos é o reflexo do que eu sou? 82 quilos é o reflexo da minha saúde? Não é. Um IMC de
de 26, que é um IMC que a gente considera como excesso de peso, ele é um IMC que vai refletir na minha saúde? Não. Claro que a gente tem que entender que a obesidade, ela acarreta um monte de problemas futuros. Se a gente tem um corpo obeso com excesso de peso muito alto, a gente precisa sim fazer essa manutenção, a gente precisa sim ter o cuidado com o nosso corpo. Mas o que a gente vê hoje são pessoas que possuem um peso e uma altura normais, que fazem exames de sangue, o exame de sangue está normal. Eu esqueci de falar, mas eu sou estagiário do PSF, então às vezes a gente vê muito isso. Mulheres que chegam no PSF e falam assim, a gente pergunta, qual que é o seu objetivo? Eu quero emagrecer. Você tem algum problema de saúde? Não, não tem. Você não tem pressão alta? Não, não tem. Não tem diabetes? Não, não tem. E você olha para a pessoa e pergunta, por que você quer emagrecer? Porque eu acho que eu estou gorda. E a gente tem que entender que esse eu acho que eu estou gorda, eu acho que eu preciso, muitas vezes ele vem acompanhado de uma pressão social muito intensa. Quantas vezes a gente abre a tela do nosso celular e vê lá corpos esculturais, entende, esse corpo é aquilo que eu quero. Né? Então a gente coloca uma pressão na nossa cabeça. Então, como assim, Luiz? Você fala que eu sou mais do que meu peso e que isso não é relevante. A gente precisa entender que quando a gente fala em cuidar do nosso corpo, a gente vem atrelado cuidar da mente. A nutrição, então, ela não olha o seu peso, primordialmente. Ela não olha o seu peso, ela não olha o seu IMC. Ela olha a sua saúde. Quando chega um paciente para a gente, o paciente tem sim um problema de dislipidemia, que é um colesterol alterado. Quando o paciente tem uma diabetes, uma pré-diabetes, tem um histórico familiar um pouco tenso, e ele precisa sim, a gente precisa sim fazer a manutenção do peso, é claro que a gente vai fazer, de uma forma saudável. O que não é saudável é você chegar no consultório do nutricionista e ele te tirar o arroz, o pão que você tanto gosta de comer, o doce que você fala assim, doutor, eu não consigo ficar sem um doce depois do almoço. E é a primeira coisa que ele te tira. Eu coloquei esses 2 memes. Segundo dia de dieta eu já vejo uma coxinha até no gato. A primeira vez que eu vi eu achei que fosse uma coxinha. Depois eu vi o rabinho dele e eu vi que era um gato. E a segunda imagem é um gato falando, tá escrito assim, quando você começa a seguir a dieta. É uma cara triste, né? E se eu te falar agora que fazer dieta engorda? Sabiam? Fazer dieta engorda. Isso não é o Luiz que fala. O que acontece com essas dietas restritas que tiram carboidrato, tiram doces, aumentam proteínas? Geralmente é isso quando a gente vai fazer uma dieta para emagrecer, que a gente aprende na faculdade. A gente restringe carboidrato, aumenta a proteína, te dá fruta e legume para você comer mesmo você odiando isso. Quando a gente tira alguma coisa de você, alguma coisa que você gosta muito, isso acarreta no pensamento obsessivo sobre o alimento e peso corporal. Então, quando você deixa de comer, quando eu falo você não pode comer isso, é aí que você vai comer isso. É aí que você vai querer comer isso. Ela não melhora a autoestima. Tudo isso que eu estou falando é comprovado cientificamente. São estudos que apontam isso. E 90% das dietas restritivas, elas evoluem para transtornos alimentares. Então, bulimia, anorexia, transtorno de compulsão alimentar, eles são gerados através de uma dieta restritiva. Então, às vezes, quando você está fazendo dieta e dá uma meia hora em você, no meio da noite, você come, você vai para frente da geladeira, você come uma quantidade de alimento que você não tem controle, você não sabe por que você comeu aquilo. E depois da dieta, você fala assim, por que eu fiz isso? O que eu sou fazendo isso? E você começa a se culpar por ter feito isso, é o sinal que o que você está fazendo não está te fazendo bem. Então tá, Luiz, fazer dieta não é bom, mas e aí? O que eu faço? Mesmo assim, eu ainda acho que tem uma gordurinha aqui que eu quero perder. Ok, não coma menos, coma melhor. A primeira coisa que vem na nossa mente é deixar de comer. Eu vou parar de comer e eu vou emagrecer. Não, você não vai emagrecer se você deixar de comer. Você vai engordar. Então, coma melhor. Evite alimentos industrializados. O que são aqueles alimentos industrializados? É aquele alimento que você pega na mão e você sabe que, por exemplo, ele tem carne. Você pega na mão, a hora que você abre o pacote, tem nada a ver com carne que está ali dentro. Um exemplo, salgadinho. Você sabe que tem trigo ali. Você pega na mão e fala, não parece pão? Você pega alguma coisa na mão e sabe que não tem. Você olha o rótulo do alimento, o rótulo é quase do tamanho da Bíblia, assim, ó.
é um monte de produto que você não consegue nem falar o que é o produto. Evite esses alimentos. Respeite as suas vontades. Às vezes eu ali no PSF, às vezes pessoas que vêm conversar comigo falam assim: Luiz, hoje é segunda-feira, 3 horas da tarde, eu quero comer um bombom. O que eu faço? Come o bombom. Ué, não está com vontade? Estou com vontade. Come o bombom. O que a gente tem que se atentar é o seguinte: Luiz, estou com vontade de comer chocolate. Eu vou falar, come a caixa? Não, né? Aí também já é demais. A gente tem que entender que a gente tem que respeitar as nossas vontades e voltar a remeter que o alimento, ele está ligado ao prazer. Quando a gente se alimenta, o nosso cérebro recebe isso como forma de prazer. Se a gente for puxar na mente todos os momentos que a gente tem feliz em família, na maioria vai ter comida envolvida. Você vai lembrar assim: nossa, aquele dia em família foi tão bacana. E aí a hora que você for pescando mais antes, vai lembrar: nossa, tinha um frango assado lá muito bom. Quando a gente vai num lugar e a gente come algum alimento, a gente se lembra, a gente fala assim: nossa, está parecendo a comida da minha avó. Essa frase, ela não traz só o sentido de que, nossa, está gostoso, mas ela te traz o sentido de saudade. Quando você lembra da sua avó, você lembra dos seus antepassados, você lembra da sua família, você lembra de reunião. A alimentação é isso. A gente tem que entender que quem manda no nosso corpo somos nós. A gente tem que entender que, então, se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso entender que eu mando no meu corpo. Então, se eu quero comer doce, eu vou comer doce, mas eu preciso aprender a controlar essa minha vontade de comer doce, até meu corpo entender que quem manda nele sou eu. A minha vontade, quem controla sou eu. Desenvolva o hábito de preparar suas refeições. Esse ponto é muito interessante. Eu tenho o hábito de cozinhar em casa. E quando a gente cozinha, por que tem esse ponto? Quando a gente começa a cozinhar, a gente se atenta ao que a gente está fazendo. A gente se atenta a como a gente está fazendo e a gente se atenta ao que a gente está fazendo. A gente se atenta a todo o processo que envolve preparar uma alimentação. E isso, indiretamente, a gente começa a tomar cuidado, por exemplo, quantidade de óleo, quantidade de sal, quantidade de tempero. Essas pequenas mudanças já são mudanças gigantes a longo prazo. Realize as refeições sempre acompanhada. Isso é interessante também, porque às vezes quando a gente se alimenta sozinho, geralmente a gente está com o celular, geralmente a gente não está prestando atenção no que a gente está comendo. Quando a gente está acompanhado, além da gente dividir com o nosso acompanhante o prazer de estar comendo, a gente come com atenção. Esse ponto entra no que eu falei: leia os ingredientes dos alimentos. Se não consegue falar o nome, não compra. Então você bateu o olho, tentou falar, travou, não compra. Entendeu? Essa semana eu tive uma situação bem bacana. Colocaram na minha frente uma manteiga normal e um pote de maionese. Falou assim: qual que você acha que é melhor? Eu falei assim: a manteiga. Aí falou: não, mas a caloria da maionese é muito menor, o carboidrato da maionese é muito menor, não sei o que é muito menor. Eu falei: agora lê o rótulo da maionese para mim, o ingrediente da maionese. Chegou no terceiro ingrediente e não conseguia falar o que estava escrito. Chegou no quarto, muito menos. No quinto, sem chance. A hora que a gente chegou lá no 13º ingrediente, ele era transgênico. A gente chegou no 14º, também era transgênico. A hora que eu peguei a manteiga, estava creme de leite, pasteurizado, corante de urucum, que é um corante natural, e um estabilizante que a indústria ela é obrigada a colocar porque ela vende isso. Então eu falei assim: está explicado por que a manteiga é melhor? É aquilo, alimente-se, não coma menos, coma melhor. Ok, Luiz, fazer dieta não é bom, mas e aí? Entenda que você é muito mais que o número na balança mostra. Entenda que você é muito mais do que aquilo que você vê no espelho. Aquela gordurinha, aquela barriguinha que você acha que não está legal, e você começa a se culpar e você começa a se comparar com outras pessoas que talvez você não conheça ou com pessoas que você conheça. Entenda que você não é essa pessoa, você é muito mais que isso. Para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase: o padrão de beleza é você se sentir bem, ser linda de coração e de alma também. Então, corpo perfeito, ele não demonstra caráter. Um número na balança ideal que você acha que você tem que pesar, eu acho que eu tenho que pesar 60. Tá, mas você é feliz agora? Eu sou muito feliz agora. Então você não precisa pesar 60 quilos.
Você tem saúde? Sim, eu tenho saúde. Então, para que você quer pesar 60 quilos? As perguntas vai ser no final, né? Como ela disse. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga aqui em Campanha. Eu trabalho no PSF de Santa Teresa. E eu também estou atendendo no Espaço Acolher, que é para pessoas que tiveram Covid. Tiveram Covid e, de alguma forma, estão sentindo que estão precisando de apoio psicológico. No Espaço Acolher, é para toda a população. Vocês estão me escutando? Não? Então, como eu dizia, o Espaço Acolher ele é para toda a população. Então, se alguma de vocês aqui hoje teve Covid e está passando por algum sofrimento emocional e quiser procurar, está funcionando lá onde era a Academia de Saúde e eu faço o atendimento lá. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a saúde psíquica da mulher, né? Porque, até pegando o gancho, como o Luiz estava falando da parte nutricional, a mulher ela é constantemente pressionada culturalmente, familiarmente. Quantas de vocês aqui desempenham mais de uma função? É dona de casa, é trabalho, é ser mãe em tempo integral. Ser mulher não é fácil, né? É um trabalho muito difícil. E muitas vezes a gente acaba deixando de colocar a gente em primeiro lugar para colocar o filho, colocar o marido, colocar o trabalho. E tudo isso vai influenciar no emocional dessa mulher, né? Hoje em dia, as estatísticas já mostram que transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, ele vai acometer muito mais a mulher do que o homem, justamente por conta dessa pressão que ela carrega com ela e que ela carrega sozinha, né? Então, é importante buscar uma ajuda psicológica, ter uma rede de apoio e, principalmente, ter os seus momentos que são seus, únicos. Aí você fala para mim, Vanessa, mas nessa pandemia, filho em casa, marido, como é que eu vou fazer isso? São questões de hábitos, são hábitos saudáveis. Mesmo que você acorde uma horinha mais cedo ou durma uma horinha a mais, tudo isso já vai influenciar muito no seu emocional como um todo. Hoje eu também queria aproveitar para falar com vocês sobre o câncer de mama, já que nós estamos no Outubro Rosa, né? E eu queria falar o quanto isso tem afetado as mulheres hoje em dia. Quando uma mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama, junto com o diagnóstico já vem o sofrimento emocional. É a ansiedade, a depressão, né? O medo da morte, o medo do que vai ser da família dela. Ela coloca essa família sempre em primeiro lugar do que ela, né? É da mulher essa questão. Então, esse momento vai afetar o social dela, né? O emocional, vai afetar o psicológico e as relações familiares, né? Além disso, vem o tratamento, que é um tratamento muito doloroso, né? Muito difícil de lidar, que vai ter efeitos colaterais. Muitas vezes tem que ser feita a mastectomia total ou parcial, que seria a retirada da mama. E essa mulher, ela passa por um sofrimento, uma angústia muito grande. E ela não se reconhece enquanto pertencente àquele corpo, né? Porque ela deixa de ser uma mulher saudável e passa a pertencer a um corpo doente. Ela perde os aspectos da feminilidade dela, né? Eu olho para vocês aqui hoje, vejo todas arrumadas, cabelinho arrumado, né? Então, toda mulher tem um feminino que é inato, é da mulher. Então, perder isso perder esses fatores
vai causar um adoecimento emocional muito grande para ela. Então, se não tiver um apoio psicológico, um apoio multidisciplinar, um apoio familiar, esse tratamento vai ser muito mais doloroso do que quando ela obtém esse apoio, né? Além disso, ela deixa de fazer muitas coisas que ela fazia antes, né? Se ela trabalha, ela vai ter que deixar o trabalho por conta do tratamento, né? Em casa, cuidar dos filhos já não vai ser feito da forma que ela gostaria, da forma que era feito antes. Então, tudo isso vai causar depressão, ansiedade, né? Baixa autoestima. Ela vai ficar preocupada com a relação conjugal dela com o marido, né? Porque ela vai se sentir constantemente feia, né? Não vai se achar bonita mais. E o que a gente faz enquanto psicólogo nesse trabalho? A gente tenta resgatar essa mulher, né? Dar o apoio emocional para ela, e não só para ela, para toda essa família também. Porque se ela sofre, a família também sofre junto, né? Então, é importante que se busque um apoio familiar, os amigos também. E a gente, enquanto amigo de uma mulher que está passando por esse momento, não é tratar ela como uma incapaz, como uma doente, é tratar ela igual era ela antes do diagnóstico dela, né? Da mesma forma, não ter aquele olhar de receio, que se você for tocar nela, você vai quebrar ela, aquele olhar que a gente tem, infelizmente, que é um preconceito nosso, né? Mas tentar não fazer isso. Além disso, essa mulher, ela vai estar sempre preocupada com a família, né? E se acontecer o pior? Porque ela sempre vai estar esperando o pior. O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? Então, a gente vai trabalhar com ela nessas questões, nessa angústia, né? A psicologia vai entrar como um ambiente que ela possa manifestar todo esse sofrimento. E a gente vai acolher, ouvir e tentar dar um novo significado para tudo que está acontecendo. Não é um momento fácil, mas é um momento importante na vida dela, né? A gente tende a entender a psicologia, né, a recusar ela, até por uma questão cultural. Quando vocês falam em, vou precisar ir no psicólogo, tô louco, não vou no psicólogo eu não vou, eu me recuso, e muitas vezes é aí que tá, né, porque quanto mais cedo você procura, mais efetivo é o tratamento, mais fácil você vai alcançar a melhora, né, dos seus sintomas, seja ele qual for, né? Então, é importante, principalmente para a mulher, que hoje em dia é uma figura tão sobrecarregada culturalmente, né? A pressão de peso, de estética, né? De relacionamento, em todos os âmbitos. A mulher, ela vem com essa carga a mais, né? A gente tende a falar, para o homem é tudo muito mais fácil, para a mulher não. Então, hoje, o que eu gostaria de falar para vocês é isso. Se em algum momento vocês passaram por alguma questão, uma baixa emocional, e eu nem falo de depressão, não, um momento difícil na vida, e sentir a necessidade, procure um profissional da saúde mental, um profissional da saúde, porque eles vão te auxiliar a buscar o melhor caminho nesse momento, né? Porque às vezes a gente procura um amigo, e o amigo ele vai dar um conselho, né? Ele não tem a ciência ali a favor dele, que é diferente do saber médico, do saber da nutrição, do saber da psicologia. Aí, como as perguntas vão ficar para o final, hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer depois, tá? Obrigada pela atenção.
Tem auxiliar aqui de plateia. Bom, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Cleide, né, para estar aqui hoje, em pleno sábado à tarde, podendo passar um pouco da experiência que a gente tem. Gostaria de parabenizar aqui os meus colegas, né, Felipe, Vanessa, palestra brilhante mesmo, estão de parabéns. E também elogiar, né, esse grupo que vocês falaram, das mulheres, né, MCM, eu acho. Assim, acho isso muito importante, né, não só na parte de ter um convívio, de falar algum assunto importante, mas esse convívio da mulher, né? Hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida, como todos aqui já falaram, e às vezes esse encontro é uma conversa, um bate-papo, mesmo para falar a palavra de Deus, mas assim, é um aconchego, eu acho, nesses dias tão difíceis, né? Então, vocês estão de parabéns. E parabéns aqui também por essa vista maravilhosa que tem aqui. Meu Deus, eu estava viajando aqui enquanto estava ouvindo a palestra, é maravilhoso. Bom, eu vou pedir licença para ficar em pé, para eu poder estar olhando ali. Outubro Rosa, então, já há um tempo, né, que vem se falando desse Outubro Rosa, mas assim, o que a gente deseja é que não seja só Outubro Rosa, né, que todos os meses do ano a gente tenha essa preocupação com o nosso corpo, né. Acho que aqui todo mundo me conhece, né? Eu sou daqui de Campanha mesmo, sou filha da terra. Já estou aqui há quase 20 anos. E me formei em Alfenas, depois fiz pós-graduação em Belo Horizonte, depois fiz pós-graduação, não, especialização em Belo Horizonte, depois pós-graduação eu fiz em BH e também em Três Corações, pela Fundação Unimed. Passa aqui. Então, beleza. Bom, então, prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam. Como foi falado aqui pela Cleide no início, né? Nosso corpo é único, na verdade não é nosso, né? Ele foi cedido a nós, né? Para que a gente pudesse aqui se materializar, mas não é nosso, então a gente tem que cuidar. E o prevenir não é só por mim, né? Quem aqui tem filho sabe disso. Na maioria das vezes a gente não pensa em nossa saúde por nós mesmos, mas pensamos pelos filhos que a gente tem, né? Principalmente quando eles são pequenos. O medo que a gente tem, eu que estou na estrada todos os dias, eu peço muito a Deus que me leve, me traga inteira, né? Por conta dos nossos filhos. Então é muito importante esse cuidar não só por nós, mas também pelas aquelas pessoas que nos cercam. Bom, o Outubro Rosa, o significado dele em questão de você se assumir, você se examinar, é para você olhar, sentir, tocar suas mamas no dia a dia e não deixar para depois, o que pode ser prevenido hoje. Algumas coisas na nossa vida talvez não possam ser prevenidas, né? Elas vêm à tona, mas a maioria das vezes dá para prevenir. Então, assim, se eu não conheço o meu corpo, como que eu vou saber que tem algo estranho? Quando a gente fala no se toque suas mamas, faça o autoexame, não é que vocês façam um diagnóstico que estão com nódulo, estão com câncer, mas sim que conheça o seu corpo. Quando eu conheço o meu corpo, é muito mais fácil eu chegar para o meu médico e falar assim, eu examinei a minha mama o mês passado, eu não tinha isso daqui, hoje eu tenho. Então, eu consigo precisar aquele tempo em que houve essa modificação com o meu corpo. E isso que é o importante. Né? Como já foi falado aqui, a questão da nossa correria no dia a dia. Quantas vezes a gente toma banho e nem sabe se tomou. É tão automático, né, que a gente nem toca o corpo. Aí, um belo dia, você para e fala assim, nossa, mas como eu emagreci, eu engordei, eu enruguei. Então, um belo dia, parece que a gente para e presta atenção na gente. Então, esse autoexame deve ser feito sempre, esse olhar no espelho, olhar a nossa imagem, né? Nos ali vislumbrar mesmo que todos nós temos uma beleza, cada um de um jeito, né? Mas esse toque, esse olhar, não é só o toque da mama, é o nosso corpo todo. Então, não deixe que o câncer de mama custe sua vida, previne-se. Bom,
a questão da causa, não existe uma causa única, né, no câncer de mama. A causa, uma causa assim que assombra todo mundo é a causa genética. Quando tem algum caso na família da mãe, uma irmã, avó materna, sempre ligado ao gene materno, é lógico que a gente tem que ter um pouco a mais desse olhar. A gente tem que preocupar mais cedo, né, com essa causa. Mas não existe um único motivo. Então, primeira menstruação antes dos 12 anos. Cada vez mais, hoje as meninas estão ficando mocinha bem mais cedo, 9, 10 anos. Ou seja, elas vão ter um período fértil muito maior. Então, com isso, elas vão estar, né, expostas ao anticoncepcional, ao hormônio, durante um tempo muito longo, né? Hoje ainda tem a bendita pílula do dia seguinte, que é uma bomba, e que, infelizmente, hoje as adolescentes estão usando como método de escolha. Porque eu vou lá, tomo uma pílula hoje, tomo uma pílula amanhã, acabou. Eu não tenho que pensar todos os dias, naquele mesmo horário, que eu tenho que tomar 21 dias ou 28 dias. Eu vou lá, tomo 2 pílulas e pronto, acabou. E virou um método de escolha. E, infelizmente, a maioria das meninas hoje, elas não têm um namorado fixo, elas têm os ficantes, né? Cada dia é um termo diferente, eu já nem sei, tem crush, tem ficante, tem mais não sei o quê. Então, isso nos preocupa muito. Eu não sei quem foi a ideia de inventar essa bendita pílula do dia seguinte. É lógico que se ela for uma gravidez não planejada, óbvio que deve ser usado. Antes isso do que uma criança vindo aí no mundo sem saber por que veio, de onde veio, para onde vai. Mas não pode ser um método de escolha. E, infelizmente, hoje está sendo. Bom, não ter tido filhos, né? Aquela mulher que não teve filhos, em momento algum ela foi mãe, ou seja, ela não modificou o corpo, ela não recebeu outros hormônios, que durante a gravidez os nossos hormônios todos modificam, por isso modifica todo o nosso corpo. Então, aquela mulher que nunca foi mãe, que ela menstruou o tempo inteiro, ela não teve aqueles 9 meses de pausa, né, durante a gravidez, então ela também está mais suscetível a ter o câncer de mama. A primeira gravidez após os 30 anos. Isso também hoje é muito comum. O que eu posso ver é que ou é o extremo, são os extremos, na verdade. Ou é adolescente demais, uma gravidez não planejada, a pílula do dia seguinte não deu certo, ou esqueceu de comprar, ou então depois dos 30, quando a gente já está com a vida mais estabilizada, você já tem certeza do que você quer na sua vida, ou você conheceu aquela pessoa que você acha que agora sim eu posso ser mãe. Então, hoje em dia é muito comum isso também. E isso favorece também o câncer de mama. Não ter amamentado. É o mesmo item lá de não ter sido mãe, né? Ou, às vezes, algumas pessoas, algumas mães, optam por não amamentar ou não conseguem. Realmente não é fácil amamentar. Parar de menstruar, né? A menopausa após os 50 anos. Algumas mulheres, elas têm um período mais longo dessa vida, a gente diz vida fértil. Ela para de menstruar mais após os 50 anos, ou seja, ela ficou exposta ao estrógeno durante muito tempo. Então, isso também pode favorecer. O uso de anticoncepcional, né, pílula. Tem mulher que fala assim, não, eu não quero ser mãe, não quero engravidar, e vou tomar, e também não gosto de menstruar. Então, ela vai tomar anticoncepcional direto, sem pausa, sem nada. Também é um fator que pode favorecer o câncer de mama. E ter feito reposição pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Quando eu entrei na faculdade, mulheres de 35, 36 anos, elas já procuravam médico, já procuravam ginecologista para que nós pudéssemos entrar já com algum medicamento, algum hormônio, para não ter aqueles sintomas de menopausa. Aquela onda de calor que vem do nada, de madrugada você acorda, tira a coberta, quando você põe a coberta, tira a coberta. Né? A falta de libido, que a maioria das mulheres queixam depois de uma certa idade, o ressecamento vaginal, a queda do cabelo, né? A flacidez do corpo. Então, assim, muitas mulheres antes procuravam o médico e falavam, eu não quero sentir nada disso. Então, em torno de 35, 36, às vezes um pouco mais, já começava a reposição hormonal para não estar expostas a esses sintomas. Hoje em dia, isso caiu por terra. Hoje a gente só trata os sintomas. Por exemplo, foi lá, doutor, eu estou sentindo calor, mas eu estou sentindo, dá para tolerar. E eu não vou mexer.
Nossa, estou com ressecamento vaginal, não estou aguentando. Aí a gente vai, faz o exame, vê se realmente está com uma queda de hormônio, a gente usa o hormônio local, mas não usa mais sistêmico como antigamente. Eu estou sentindo uma queda do cabelo, meu cabelo, nossa, eu tinha um cabelo que fazia um coque, hoje não dá nem para prender, então a gente vai tratar essa causa. Então a gente trata, né, segmentado. É lógico que alguns sintomas também, ela dificulta a vida a dois. Né? Se você tem um ressecamento vaginal, se você tem onda de calor, o marido está com frio, você está com calor, você cobre e descobre a noite inteira, vai indo, o relacionamento vai ficando difícil. Né? Então, a gente tenta ajustar, porque cada caso é um caso. E quando a gente entra com essa reposição, também a gente pede que elas voltem a cada 6 meses. É um rastreamento. Se você tem mamografia, se você tem ultrassom preventivo ali, tudo correto, não tem por onde dar errado. O problema é que, na maioria das vezes, ela vai e usa o medicamento, tá bom, posso usar para sempre aqui e nunca mais volta. Então, aí que está o perigo. É esse esquecer que eu tenho que voltar. Tá bom, então eu não procuro médico, só procuro médico se eu sentir dor. Então, não é assim. Né? A questão da alimentação também, hoje se fala muito nos embutidos industrializados, como o Felipe explanou muito bem. Então, assim, a nossa vida corrida hoje, não vou falar que eu também sou exemplo de alimentação, a gente acaba comprando uma lasanha congelada, né? Um lanche, porque é mais fácil, criançada está com fome, chego morta de cansada em casa, acho que eu vou para a cozinha fazer janta? Que jeito! É muito mais fácil ligar lá no Açaí Café, vem um lanche, sem propagandas. Mas a gente liga e acaba comendo, então fazer o quê? Mas a gente tenta melhorar. Por exemplo, hoje em dia, a cada ano que passa, mais casos de câncer de mama. Talvez porque a nossa medicina está mais adiantada, a gente consegue fazer um diagnóstico melhor? Pode ser. Mas também, por que não a questão da alimentação? Eu acho que tem muito a ver com a alimentação, com os hábitos que a gente adquiriu. Antigamente, mãe, a avó da gente, ela plantava, colhia e fazia, né? Hoje, capaz. Então, assim, os alimentos, eu vejo batata, se você deixa mesmo que na geladeira, você esquece um tempo lá, quando você pega, aquilo está derretendo e fedendo. Morango, mesma coisa, 3 dias que fica na geladeira, que você pega, ele está desmanchando. Gente, isso daí no nosso corpo não vai ser diferente, né? Carne, aquelas carnes toda embalada, maturada, não sei, de Sérgio Reis, sei lá mais o quê. Gente, se você não abre aquilo lá, está preto o negócio, está roxo. Então, assim, eu acho que todos esses hábitos têm a ver, são conservantes que nós estamos colocando dentro da gente. Eu lembro quando eu era criança, tinha um senhor que vinha de charrete vendendo leite, né? Eu, pequeno, descia lá com uma leiteira, ele punha o leite, a gente voltava, fervia. Se você deixasse 1 hora fora da geladeira, aquilo virava um queijo. Hoje o leite de caixinha dura, acho que 6 meses, não sei, 1 ano, sei lá. Então, tá aí o nutricionista que não me deixa mentir. Então, eu acredito que esses alimentos que nós estamos levando para a nossa casa, estamos usando para os nossos filhos, para nós mesmos, tem a ver com esse tanto de câncer, né? Há um tempo atrás, a gente pensava em câncer depois dos 40 anos. Eu peguei um caso em Monsenhor Paulo, ontem, uma menina de 15 anos com câncer de mama. E aí? Ela é adotada, então a mãe não sabe o histórico dela familiar. Então, sim, infelizmente, cada vez mais, pela alimentação ou pelo diagnóstico que está mais fácil hoje da gente fazer. Hoje as pessoas também têm assim, acesso à internet, né? Consegue pesquisar, consegue conversar com outras pessoas por Facebook. Talvez seja isso também que chama mais atenção e que faça procurar um médico. Mas, de qualquer forma, está só aumentando esses casos. E isso nos preocupa cada vez mais. Bom, então o Outubro Rosa é um toque para a vida, não só no câncer de mama, mas eu falo em todos os outros, né? A questão do preventivo. Doutora, eu não estou sentindo nada, não tem nem corrimento, eu só fico com meu esposo, então eu não tenho que fazer. Lógico que tem que fazer. Tem que fazer todo ano, mesmo que no ano passado estava tudo certinho, mas eu tenho que ir todo ano e procurar acolher esse preventivo. Bom, a vida passa depressa, mas não permita que a correria do dia a dia faça com que você esqueça do mais importante, sua saúde e bem-estar. Cuide-se. Então, assim, como sempre, né, vem aí a correria do dia a dia. Né? A gente sempre corrida, a gente sempre não tem tempo de conversar, a gente deixa, às vezes, de conviver com as pessoas que a gente gosta, a gente não faz visita, às vezes, para as pessoas da nossa família,
Até com os filhos, às vezes, a gente chega tão cansado que não tem tempo nem de conversar. Então, essa correria do dia a dia, também eu acho que a gente, sei lá, tem que ter algum ponto de partida e colocar, não, tal horário é o dia que eu tenho que fazer meu autoexame. Eu sempre costumo falar que após o término do fluxo menstrual é a melhor época para se fazer o exame. Quando a gente está no período pré-menstrual ou menstruando, a mama já fica muito sensível. Então, qualquer toque que você achar, você vai achar que está com 10 nódulos na mama. Então, faça assim que terminar o fluxo menstrual. Terminou, eu marco aquela data. Terminou a minha menstruação é o dia de eu fazer o autoexame. Ah, mas eu não menstruo mais. Então, marca uma data. Todo dia 5, por exemplo, eu vou fazer o meu exame. É rapidinho. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer. Bom, então aqui tem uma incidência, né? Vocês olham lá que menor que 20 anos é muito pouco, é 0,1. De 20 a 24, 1,4. De 25 a 29, 8,1. Agora, olha a partir dos 30, o pulo que dá. De 24 para 25, já pula, de 29 para 30, 34, já vai para 24,8%. Então, é um número muito alto. E nessa faixa etária de 45 a 49, olha quantos casos, né? Então, é uma coisa assim, exuberante, né? Bom, o fato sobre câncer de mama. Então, chega a ser 1,6 milhões, né? E a 5ª causa de mortalidade. Então, é muito alto. Às vezes a gente acha assim, mas comigo não acontece. É igual acidente de carro. A gente acha que com a gente nunca acontece. A gente dirige bem, dirige tranquilo, sei dirigir, barana. Um belo dia você dá uma bobeada e está lá você sofrendo acidente de carro. Então, infelizmente, também, o câncer também é assim. Aqui eu não vou falar muito, que é a distribuição assim, pelo gráfico das idades, né? Mas você vê que na faixa etária entre 45 e 50 anos, como que aumenta, depois começa a cair, mas não deixa de existir. Tem mulheres que com 70 anos falam, doutora, eu não quero fazer nem preventivo e nem mamografia mais, porque mamografia, infelizmente, é um exame que é dolorido, né? Ele prancha a nossa mama igual um lanche, né? Igual aqueles negócios de fazer lanche. Então, realmente é dolorido, mas é uma vez no ano só. Então, não demora. Ir lá fazer o preventivo também, 5 minutos, passou esse pé, colheu, pronto, acabou, está livre, só o ano que vem. Mas, infelizmente, algumas mulheres, após 70 anos, ou porque já estão viúvas, ou porque acham que não acontece mais. E acontece. Eu peguei, como eu disse, a menina de 15 anos ontem, em Monsenhor Paulo, e antes de ontem, uma senhora de 78 anos, com câncer de mama, mas o dela já assim no estágio 5, acho que já não tem mais o que fazer. E isso acaba com o meu dia. Quando eu faço um diagnóstico desse, assim, realmente acaba com o meu dia. Aqui também a distribuição, e eu chamo a atenção ali, olha a nossa região sudeste, 71 casos. Então, assim, se for ver pelas regiões, a nossa região e o sul são as duas que mais prevalecem. Será porque a saúde aqui é um pouco mais avançada? Não sei. Será que é o clima? Será que é a alimentação mesmo? Não sei, mas o que eu sei é que 71 casos é muita coisa. Aqui também é falando dessa questão da região. E aqui são, né, algumas dicas que a gente fala, a gente orienta, mas eu sei que às vezes não é fácil de seguir. Bom, praticar atividade física. Isso independente de ser câncer de mama ou não, em tudo que a gente vê hoje em dia, em tudo relacionado com a saúde, é hipertensão, é diabetes, é até para a mente mesmo, né? A atividade física é tudo. Quantas vezes a gente está cansado, você vai levantar da cama, você acha assim, nossa, parece que o relógio despertou antes da hora. Aí você vai olhar, não, é a hora certa. Você já levanta cansada, né? Aquilo, segunda-feira, você fala, meu Deus do céu, até chegar sexta-feira. E quando a gente começa a fazer uma atividade física, isso daí melhora. As dores, né, depois dos 40, é aquela questão, você vai abaixar, dói. Você vai brincar com o filho, dói. 60, dá o que fazer para você levantar. Então, quando você começa... É verdade, quando você começa a fazer atividade física, isso tudo vai melhorando. Então, não só
por questão do câncer de mama, mas para a nossa qualidade de vida, para a nossa mente também. Às vezes a gente está com problema, cabeça cansada, você sai caminhando aí, e essa caminhada aí do nada para lugar nenhum. Não é aquela caminhada que eu vou para no quitanda, passo no mercado, aí eu converso com a vizinha, aí eu vou, isso não é caminhada. A caminhada aí do nada para lugar nenhum, eu não posso parar. Eu tenho que andar pelo menos 45 minutos sem parar e sempre no mesmo ritmo. Quando eu faço isso, eu libero endorfina, então eu volto para casa, tomo um banho, eu tenho aquela sensação de bem-estar, né? Ou então uma dança, uma academia, mas que seja algo que você goste de fazer. Conforme o Felipe falou, a questão da alimentação. Não adianta chegar aqui e falar que tem que comer alface e tomate todos os dias. Vai chegar um dia que você vai querer matar um se falar em tomate e alface para você. Então, você tem que, lógico, adequar seus hábitos. E atividade física também. Não adianta eu falar assim, vai fazer Muay Thai, vai fazer jiu-jitsu, vai fazer musculação. Se você não gostar, você vai uma semana, vai pagar e não vai o mês inteiro. Então, faça uma atividade que você goste. Atenção à alimentação. Como já foi falado, né, alimentação industrializada, isso aí não tem como. Tentar comer o mais saudável possível. Quem tem uma horta, conseguir fazer lá uma hortinha, né, com os legumes e tudo, tentar preparar. Hoje em dia, você olha lá no Google, tem várias receitas que são facinhas de fazer e que são saudáveis de fazer, né? Então, tentar adequar. Enquanto a gente não coloca como hábito na nossa vida, a gente não consegue seguir. Por exemplo, se a gente tem o hábito de tomar banho às 7 horas da manhã, se der 7h05, você já está sentindo que você está suada. Você tem que ir para o banho. Então, se a gente põe aquilo como hábito na nossa vida, nós vamos seguir sem sofrimento. Não fumar, né? Isso daí é assim, imprescindível, não só para o câncer de mama, para todo a saúde do ser humano, a beleza, a pele, o hálito, os dentes, o cabelo e tudo mais. O cigarro é um veneno mesmo. E também reduzir ao máximo o consumo de álcool, né? Então, são 4 assim, itens que favorecem, se a gente conseguir seguir direitinho, favorece a nossa saúde. Aqui, de novo, falando do câncer de mama, do aumento em relação a 2000 até 2010. Não vou entrar em detalhes, senão fica muito maçante. E aqui, como fazer o autoexame, né? Eu vou explicar para vocês. Se eu ficar sem o microfone, vocês conseguem me ouvir? Só para eu explicar? Consegue? Que não, acho que consegue sim. Não, eu acho que dá.
Eu fiz uma palestra parecida lá na Câmara, e aí me perguntaram se o homem também pode ter câncer de mama. Pode. E, inclusive, no caso do homem, é até mais grave, porque, primeiro, que o homem não gosta de ir no médico, ele nunca vai. E, segundo, porque a mama dele, o botão mamário dele é muito pequenininho, então, quando aparece o nódulo, já está na mama inteira dele. Então, no homem, é até mais grave, né? Me perguntaram também se existe uma idade, né, para prevenir. Não existe uma idade, como eu falei para vocês, essa semana eu peguei os extremos, peguei uma de 15 e uma de 78. O que a gente orienta é que se tem algum caso na família, da mãe, da avó materna, tia materna, tem que procurar o médico mais cedo. Se não tem, não sente nada, com 35 anos. Agora, se já sente alguma coisa, já procura o médico antes, né? Bom, aqui também em relação, né, ao número de câncer, você vê que lá no homem a próstata está disparada, né, em 65.840 casos, enquanto a mulher 66.280. Então, ali, próstata e mama, que são os da primeira posição, né. Ali ensina de novo a questão do autoexame, que eu já falei para vocês, e é rapidinho. Às vezes, quando não está acostumado, a gente, nossa, mas isso é demorado. Não é não. Você não gasta 5 minutos para examinar as duas mamas. Aqui a questão, né, de como palpar, que eu já falei para vocês também. Também aqui a questão do número de câncer. Aqui a liberação do líquido, que eu já falei para vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar. Aparecimento de varizes na mama. Isso não é normal. Variz aparece na perna, que a gente não gosta, mas pode até aparecer. Agora, na mama apareceu, é sinal de alerta também. Vermelhidão, como eu já falei, como se fosse uma inflamação, né? Também é sinal de alerta. Assimetria. Nós todos temos o nosso corpo. Uma mão é um pouquinho maior que o outro, às vezes um anel que serve na mão esquerda não serve na mão direita, às vezes um sapato que fica bom no pé esquerdo, às vezes no pé direito ele aperta, ou vice-versa. Então, nós temos um pouquinho de assimetria, mas demais não. Por isso eu tenho que olhar todo mês. Não, a minha mama não era assim, parece que uma está um pouco maior que a outra. Isso também é sinal de alerta. Afundamento, sulcos. É como se tivesse uma celulite na mama. Na mama não se dá celulite. Então, se eu tiver algum afundamentozinho, como uma celulite, também é sinal de alerta. Bom, os sintomas aqui, questão de liberação de líquido, eu já falei, né? Aparecimento de veias, o nódulo, a vermelhidão, a simetria, né? Uma maior que a outra. Presença de um sulco, que parece uma celulite, como eu também já falei. Alteração da coloração, pode estar avermelhada, na maioria das vezes é avermelhada. Formação de crostas, coçar demais. E como eu disse, troquei o sutiã, o top que for, e aquilo persistiu também, isso não é normal. Coceira frequentemente na mama, inchaço e nódulos e endurecimento da pele. Às vezes eu não percebo nódulo, mas a minha pele ficou dura, não está aquela pele, que a pele da mama da gente ela é bem sensível, né, bem lisinha. Então, se modificou o aspecto da pele, é um sinal de alerta.
Aqui de novo a questão da formação, que eu já falei para vocês. Aqui a mama, que esse desenho, eu falo que parece que nós temos 2 flores, né? Uma em cada mama. Porque é o nosso símbolo, a mama é o nosso símbolo de feminilidade, da beleza. Então, por isso, talvez, que é tão falado e é tão amedrontado o câncer de mama. E algumas vezes a pessoa fala assim, doutora, eu não me toco porque eu tenho medo de achar alguma coisa. E quem procura, acha. Meu Deus, gente. Se procura, acha e acha no início, tem cura, a gente consegue curar. Não tem coisa melhor do que ver pessoas que passam por isso. Aqui, pelo menos, eu sei de uma, não sei, várias, ontem tinha várias lá. Mas, assim, a hora que a gente vê eles tocando aquele bendito sininho, que eles mandam vídeo para a gente, aquilo lá emociona qualquer um. Então, assim, se é curado, se é procurado no início, vai ser curado. O que não pode é a gente fechar os olhos e ter medo, né? Isso em tudo na vida a gente tem que enfrentar. Então, eu acho essa imagem muito bonita porque são 2 flores. Então, se são flores, a gente tem que cuidar. Né? A flor a gente tem que regar, a gente às vezes tem que chegar um esterco, a gente tem que colocar para tomar um ar. Então, a gente tem que cuidar da nossa mama como se fosse 2 flores. Aqui, né, mostrando de novo o nódulo, liberação de líquido, alteração do mamilo. Tem também, eu esqueci de falar, mas isso geralmente são estágios mais avançados, em que o mamilo, ao invés dele ficar protuso, ele fica invertido. E isso também é um sinal de que não está tudo bem. Tem pessoas que já nascem assim, aí não. Eu estou dizendo assim, você está observando sua mama, você não, mas espera aí, meu mamilo não era assim, agora ele está para dentro, tem alguma coisa errada. Aí é sinal de alerta. E aqui, finalizando, essa imagem aqui resume uma boa parte da minha vida, né? Eu acho que todas que são mãe aqui sabem quanto que é importante a gente amamentar. Então, a mama, como eu disse, além do símbolo de feminilidade, além do símbolo da nossa beleza, ele é uma fonte de alimentação. Está aqui meus 2 bezerrinhos aqui na frente que mamaram. A Sofia era que estava mamando e o Átila estava na minha barriga. Eu engravidei amamentando, continuei amamentando e depois continuei os 2, um de cada lado. Estão aí. E essa frase da Madre Teresa de Calcutá. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com amor sem explicação. Então, se amem. Sempre. E pense sempre na família de vocês, que querem vocês lá o tempo inteiro do lado. Tá bom? Muito obrigada. Bom, pessoal, que bacana, né? Quanta informação. E a gente pôde colher, né? E aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. A pessoa tem sempre que fazer o exame de hormônio, essa questão da menopausa? É necessário ou não? Bom, geralmente a gente faz quando está naquela faixa etária que começa a menstruação a ficar desregulada, que aí não é menopausa ainda, chama-se climatério. Esse período que antecede a menopausa a gente chama de climatério, que são aquelas modificações. A menstruação deixa de vir todo mês, às vezes vem um mês, pula 2, 3 sem vir, quando vem novamente, às vezes vem e fica 15 dias menstruada, começa a ter essas ondas de calor de madrugada, então isso se chama climatério. A menopausa é só quando você ficar 1 ano sem menstruar. Quando você passar 1 ano inteirinho e não teve fluxo, aí sim você está na menopausa. Então, nesse período do climatério, é importante que a mulher procure, sim, para fazer esses exames. E aí vai depender da sua clínica ali durante. Você fez, vamos supor, sei lá, com 48 anos, você fez um exame de hormônio, dosou seus hormônios, e aí... Porque, assim, por isso que fica irregular a menstruação. Porque uns estão normais, outros estão lá embaixo, outros estão lá no alto. Então, é onde fica tudo atrapalhado. Então, aí a gente pede para estar fazendo todo ano. Mas quando começar esses sinais, que é a menstruação irregular, a onda de calor, diminuição de libido, ressecamento vaginal, queda do cabelo.
por exemplo, já passou essa parte da fase. Vamos lá. É necessário fazer? A dosagem hormonal, não. Agora, a mamografia e o preventivo, sim. Doutora, eu tenho dermatopolimiosite, então eu já tenho nódulos até debaixo do braço, num monte de lugar do corpo, costela, assim, já é no normal mesmo, e dor também. Aí, até o doutor Fernando deu uma palestra uma vez aqui, falou que não era aconselhável fazer a mamografia, só ultrassom da mama. E no seu caso, a senhora acha a mesma coisa, que a mamografia não deve ser feita? A questão, no seu caso, né, em particular, porque a mamografia é um exame doloroso. Só que o que eu costumo dizer é que a mamografia, ela vê a mama como um todo. O ultrassom, ele vê ali só aquele local de dúvida. Então, um não substitui o outro. Geralmente, a gente faz a mamografia primeiro e quando tem alguma dúvida, por exemplo, a mama que é muito volumosa ou a mama que é muito pequena, ela gera dúvida, porque na hora que comprime ali o tecido, fica muito hipodenso, então fica uma região branca. Ali não dá para dizer se tem ou não tem alguma coisa. Tem pacientes que falam para mim, doutora, mas eu faço mamografia e sempre pede para complementar com ultrassom, então não posso fazer ultrassom de uma vez? Não, porque o ultrassom ele vai naquele local onde tem dúvida. Sabe? Eu não sei como que foi a pergunta para o doutor Fernando, mas hoje em dia a gente faz isso, a gente pede a mamografia e faz, depois, se necessário, complementar com ultrassom. Ou então, um ano você faz mamografia, se não tem nenhuma alteração, o ano que vem você pode intercalar com ultrassom, isso pode acontecer. Senão, talvez ele possa ter falado isso, de você não precisa fazer todo ano, porque para você é muito doloroso. Mas um não substitui o outro. Aí ele até falou da questão que os nódulos podem aparecer na mamografia, mas não serem, entende? Sim, eu entendi. Só que, mais um motivo, você tem que estar fazendo, porque no meio desses seus nódulos, que já são seus por conta do problema de saúde que você tem, pode aparecer um outro nódulo que não seja. Então, o único jeito da gente saber é você rastreando todo ano. Olha, esse nódulo aqui é novo. Ele não é aqueles que eu tinha. Sim. Obrigada. Nada. Minha pergunta é para o Felipe. Eu queria saber, Felipe, no caso da pessoa que ela não está sobrepeso, já está obesa mesmo, mas os exames dela dá tudo bem, ela não tem nenhum problema de saúde, ela diz que não quer emagrecer, que ela se sente bem assim, e esteticamente não está bem, mas ela se gosta assim. Nesse caso, a pessoa corre algum risco de problema de saúde por causa da gordura, ou a gordura não influenciaria no caso? Então, é o que eu falei, a obesidade hoje a gente trata ela como uma doença, ela entra como uma doença crônica não transmissível. Só o fato da pessoa falar, olha, eu estou bem e eu não tenho problema de saúde, ok, mas a gente precisa estudar o histórico dessa pessoa. O histórico familiar dela vai dizer muito se, ok, a gente pode trabalhar com você assim ou não, é melhor a gente trabalhar uma possível redução de peso. No primeiro momento, a gente sempre vai fazer essa questão da escolha. Tá, você é obeso, você está desse jeito, mas e aí, como que é a sua rotina? Que alimento você prefere comer? Porque, como a doutora falou, às vezes esses casos de menstruação precoce, ligada da criança, ela tem muito a ver com a alimentação da criança. Então, se é uma alimentação rica em gordura saturada, industrializado, o lipídio ele é um precursor de hormônios. Então é por isso que essa menstruação ela acontece antes, era bom salientar. Mas quando a obesidade ela não está ligada a nenhum fator de risco. Seu histórico familiar é ok, você tem o costume de fazer exame periódico e você fala, olha, eu me sinto bem assim, eu me vejo assim, esse sou eu. Ok, então vamos trabalhar para você continuar sendo esse. Né? E é muito difícil, às vezes, uma pessoa assim procurar um atendimento. Claro que existe a pessoa que procura o atendimento, porque ela sente uma pressão externa da sociedade de, olha, você está obeso, você precisa emagrecer, mas a gente busca muito mais o mental, né? Olha, o mental, ela mentalmente ela está ok, ela está feliz, é isso que ela quer,
E a saúde também, né? Mas é claro que são casos que a gente precisa estudar. A pessoa precisa ter exame comprovado, ter esse exame periódico, né? Fazer uma bateria de exame periódico para a gente ter certeza do que, não, ela está obesa, mas ela está bem, a saúde dela está bem. A partir do momento que essa obesidade começa a atacar a saúde dela, não, aí a conversa muda um pouco de tom. Ok, obrigada. Para a doutora Tereza, queria perguntar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, queria saber se é verdade, que cosméticos, shampoo, sabonete, produtos de higiene pessoal, assim, se criança usar de adulto, favorece a puberdade precoce, menstruação precoce. Tem alguma relação ou não? Bom, eu não sei te responder, nunca ouvi falar isso não. Se for pensar assim, não tem como, porque a pessoa não vai ingerir, então eu acho que não vai fazer, eu acho que não tem sentido não. Minha pergunta para a doutora Tereza. Doutora, um cisto mamário é diferente do nódulo, né? Sim. Mas tem, assim, probabilidade desse cisto se transformar num câncer, no nódulo? Não. O cisto, geralmente, ele tem um conteúdo líquido, como se fosse uma bolha, quando a gente queima em algum lugar, que fica aquele líquidozinho dentro da bolha. O nódulo não, geralmente ele já é maciço. Então, ele não se transforma. Alguns cistos, antigamente, a gente já fazia punção logo de cara. Né? Hoje em dia já caiu por terra, a gente vai fazendo rastreamento, se ele aumentar, faz punção, se não, a gente só vai fazendo esse rastreamento. Quando se encontra o cisto, às vezes geralmente por questão hormonal, aí a gente pede ultrassom de 6 em 6 meses e vai acompanhando. Agora, se ele aumentar, faz punção e vê o que tem o conteúdo ali, mas o cisto não se transforma em nódulo. Obrigada. Doutora, quando a pessoa faz o exame, que já constatou que está na menopausa, ainda continua com aquele calorão, ainda continua por muito tempo? Então, foi como eu falei ali para ela. Não tem um tempo exato para falar assim, olha, você vai ter esses sintomas 1 ano, 2, 3, 4, 5, isso depende. Tem pessoas que já parou de menstruar há 5 anos e às vezes ainda tem essa onda de calor. Ela vai diminuindo. Porque o que acontece? Nosso ovário continua lá funcionante, só que com uma quantidade de hormônio pequena, que ela não estimula mais o endométrio, que é a parte interna ali do nosso útero, que não descama mais. Então, por isso a gente não menstrua. A gente não tem mais essa parte ali da fertilidade, né? Então, a gente não menstrua mais, mas os ovários continuam ali. De vez em quando, ele joga um pouquinho de hormônio, até que vai acabando mesmo. Então, não tem uma data certa. Às vezes, quando a gente vai colhendo os exames, a gente vai vendo, olha, está quase próximo de parar. Às vezes, quando a gente faz ultrassom, tem mulheres que um ovário já desapareceu. Ele vai atrofiando tanto, que ele passa a não ser visível mais. E, às vezes, tem um só. Ela não fez cirurgia nem nada. É porque ele vai deixando de ser funcionante. Então, ele vai como se fosse atrofiando, vai ressecando ali e desaparece. Mas não tem uma data precisa. Você parou de menstruar com 50, até 51 você vai ter onda de calor e acabou. Felizmente não tem. Minha pergunta vai para a Vanessa. A gente, assim, tem visto, né, que aumentou muito o número de receita azul, né, e remédios psicotrópicos. No caso, por exemplo, assim, que a gente tem visto muitas mulheres, né, usando essa medicação. Você acha que se fizesse terapia, diminuiria bem o número de mulheres que usam esse tipo de medicação? Então, a questão psicológica e o uso de remédio psicotrópico deve ser sempre feito em conjunto, tá? Nunca deve ser feito sozinho. Por quê? O remédio ele vai tratar o sintoma que a pessoa apresenta. E a terapia vai sempre tratar a causa do sintoma. Então, se você toma só o medicamento, você vai estar só anulando a causa desse sintoma. Você não vai manifestar ele com tanta frequência,
mas não vai tratar aquilo que está causando o desconforto, seja de uma ansiedade, uma depressão. Então, aí é onde a gente fala da dependência medicamentosa, né? Porque quando a gente faz o tratamento em conjunto, vai chegar um momento que você vai conseguir retirar essa medicação e a pessoa vai conseguir lidar melhor com a ansiedade, com a depressão dela, tá? Nada. Perguntar rapidinho aqui. Ô, Luiz, a gente sabe que alguns tipos de alimentos, né, são melhores e outros que não fazem tão bem, conforme, né, vocês dois já esclareceram. Mas, tipo, tem um país que dizem que quem come a soja tem, assim, um número baixíssimo de casos de câncer. Eles comem a soja igual a gente come arroz e feijão, por exemplo, todos os dias. E, assim, aqui para nós, tem algum tipo de alimento que, assim, a gente consumindo mais pode evitar? Ou é só mais essa questão mesmo de vigiar, de ir mais para o lado saudável? É bom salientar que o arroz e feijão hoje, ele é estudado no mundo inteiro porque ele é o alimento mais completo que tem. Então, quando a gente compara com os outros lugares, a gente tem que parar um pouco e agradecer a Deus que a gente tem o arroz e feijão, porque o arroz e feijão hoje são os dois alimentos, que o que um não tem, o outro completa. Então, uma alimentação baseada em arroz e feijão ela é muito saudável. É o que a doutora falou, adianta... a gente tem uma alimentação saudável, a gente pratica atividade. Eu estou livre do risco de ter algum problema, algum câncer de mama, alguma outra doença? Não, eu não estou livre. Do mesmo jeito que a gente tem que se atentar para a alimentação saudável, praticar atividade física, fazer acompanhamento com psicólogo, para a gente ter tudo em ordem, a prevenção, através dos exames, através da ida recorrente ao médico e aos demais profissionais da saúde, ela é o melhor método de você não adquirir, ou você adquirir, identificar de forma precoce e tratar aquilo. É o que ela falou, muitas das vezes a gente deixa para procurar um médico ou deixa para procurar outro profissional da saúde quando a coisa estoura. Né? Se a gente procura antes, é melhor. A alimentação é o que eu falei, alimento industrializado, como ele é rico em gordura, eu dei o exemplo da maionese, é rico em transgênico, então são genes modificados, isso no nosso corpo, ele vai ter uma resposta que, na maioria das vezes, se não 100% das vezes, não é legal. O nosso corpo não identifica aquilo, então ele precisa fazer toda uma mudança genética para aquilo passar a ser aceito por ele. Essa mudança ela pode acarretar vários problemas, sim. Então, uma alimentação baseada em alimentos naturais, como a doutora falou, antigamente a gente vê que o índice de doenças, não só de câncer, mas de outras doenças, era muito baixo justamente por isso, porque você plantava, você colhia, você comia. Hoje devido à vida corrida, as mudanças culturais que a população teve, a gente não tem mais esse tempo tão hábil. Tá? Mas organização e planejamento resolve muito bem isso.